Bom, uma senhora de 32 anos, sem nenhuma comorbidade, sem história familiar, fez um ultrassom de mamas de rotina e tinha um nódulo sólido bem definido, com calcificações de 3 por 2,6 por 1,9 na região retroareolar da mama esquerda, BRATS 4. Mamografia, achados benignos, né? Não visualizou o nódulo visto na ultrassonografia. Então, a mamografia realmente não colaborou em nada. Foi feita uma core biopsy e foi encontrado um carcinoma ductal invasivo, grau nuclear 2, histológico 2, e na imunistoquímica 100% receptor de estrógeno, 1% de progesterona, HER2 duas cruzes, com KMS7 de 15, FISH positivo, FISH para HER2 positivo. Muito bom. 32 anos. Então, a primeira pergunta. Na ausência de uma história familiar, na sua opinião, não faz sentido discutir a realização da avaliação oncogenética nesse caso? Sugeriria a realização de avaliação oncogenética mesmo sem história familiar em função da idade da paciente? E não sei se há indicação de avaliação oncogenética, eu vou encaminhar um especialista para que ele decida. Podemos votar. Uh, 74% acredita que ela merece uma avaliação de uma oncogenética mesmo sem história familiar. 10% não vê sentido, já que ela não tem história familiar. 15% não tem certeza e opta por encaminhar para um especialista. Binis, o que é que você faria? Começando por você. Talvez uma coisa que chame um pouco a atenção é o padrão de subtipagem do tumor dela, um tumor HER2 positivo de uma paciente dessa idade, não é o mais característico, né, de mutação de BRCA, nem BRCA1, nem BRCA2, mas pacientes com tumor Li-Fraumeni têm um pouco mais de tumor HER2 positivo e se apresenta numa idade bem jovem. Então, acho que, de qualquer maneira, acho que essa paciente merece uma avaliação pelo grupo de oncogenética. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum comentário adicional? Eu ficaria na dúvida, né? Porque a gente tem casos de câncer esporádico nessa idade, e se a gente for ver estatisticamente, 8% da população que tem a doença hereditária. Então, eu não vejo no que eu beneficiaria a paciente em estar fazendo o sequenciamento. A minha resposta seria, não sei, teria que um geneticista estudar, mas na prática eu não encaminho. Luiz? Boa tarde a todos. Agradecer ao professor Katz pelo convite e ao professor Alfredo Carlos Simões do Nerds e Barros pela lembrança do meu nome também. Nós tivemos várias oportunidades ontem e hoje de poder entender e aprender alguns dados que eu acho que são importantes, né? Essa avaliação oncogenética cada vez mais interfere na conduta cirúrgica em si. Então, eu acho que assim, é claro, esse não é o perfil, a pergunta que fica é o que a oncogenética mudaria? Talvez de uma cirurgia conservadora para uma adené bilateral. Então, eu acho que valeria a pena, nesse sentido, poder explorar. É claro que não é o perfil, né? E um dado fundamental é que, assim, ainda o padrão ouro no tratamento dessas pacientes é quadrante. Porque meu grande medo é quando você fala muito a respeito de adené, parece que a adené resolve tudo. Não resolve, não é esse o caminho, a não ser para uma população muito específica. Perfeito. A gente discutiu ontem que as avaliações oncogenéticas costumavam ter um rigor maior em relação ao histórico familiar. A gente tinha um padrão muito específico, tinha que ter para 2 parentes de primeiro grau, mãe, irmã, enfim. E hoje em dia, esses padrões vêm se tornando mais amplos, e a gente já passa a ter, inclusive pelo NCCN, pela própria idade, ela teria indicação. E, de fato, eu concordo com você. Talvez a cirurgia mudasse, sobretudo se essa mulher eventualmente viesse a fazer uma neoadjuvância. Nesse período entre o diagnóstico e a neoadjuvância, seria um bom momento para ter a oportunidade de fazer o teste, porque se você está diante dela e a neoadjuvância não é uma condição, de fato fica difícil você pedir o teste e falar para ela, olha, nós vamos esperar 5, 6 semanas para ter o resultado e a gente te opera. Ela não toleraria, e eu também não.
Mas, por outro lado, se ela for candidata na adjuvância, acho que seria útil utilizar esse tempo para avaliar isso, de forma que talvez a sua cirurgia pudesse sofrer alguma influência desse resultado. Bom, vamos adiante. Essa paciente não tem filhos e nem um parceiro fixo no momento. Eu não coloquei a opção de você se tornar o parceiro dela. Vamos esquecer essa opção. Vamos imaginar que ela continua sem parceiro e você não... né? Então, na sua opinião, você discutiria protelar a quimioterapia e colher óvulos após a estimulação com estrógenos? Você discutiria protelar a quimioterapia e colher óvulos após a estimulação com inibidor da aromatase? Não protelaria a quimioterapia em função da gravidade do caso? Ou empregaria um agonista LHRH, por exemplo, a glecerolina, para proteger os ovários da quimioterapia? Podemos votar. Ele está tentando colocar questões absolutamente práticas que vêm numa consulta de rotina. 36% empregaria um agonista LHRH, 20% deixa tudo de lado e vamos em frente começar a quimioterapia, 30% estimularia com inibidor de aromatase e 14% estimularia com estrógenos. Paula, o que é que você sugere? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite, Dr. Arthur, Dr. Alfredo. É claro que uma decisão dessa tem que ser tomada após uma conversa bem longa com a paciente a respeito do desejo de gestação ou não no futuro, independente do parceiro. Mas, a princípio, o meu primeiro pensamento é não protelar a quimioterapia em função da gravidade do caso. Eu acho que, antes de pensar em ter ou não filhos, acho que a gente tem que conversar com a paciente a respeito da gravidade do caso. A quimioterapia, na minha opinião, é o mais importante atualmente. Andréa, alguma opinião? Obrigada, doutor Arthur, professor Alfredo. Eu acho que a gente realmente precisa discutir um pouco isso com a paciente antes de decidir. Concordo com a Paula quando ela fala que a quimioterapia é o principal passo agora a ser dado. Uma das coisas que a gente pode fazer é o item 4, tentar usar a gozerelina para tentar proteger os ovários contra a quimioterapia. Embora isso diminua a chance de uma menopausa precoce pela quimioterapia, diminui um pouco o risco de fertilidade, mas ele é diferente de você estimular o ovário e guardar o óvulo. A gente não tem 100% de certeza de que o uso da gozerelina obrigatoriamente vai, no futuro, fazer com que essa mulher necessariamente tenha filhos. Mas a minha opção seria o número 4. Elias, sua opção? A única coisa que eu acho que esse delay aí, esse atraso para começar a quimioterapia não é tão importante. A gente vê trabalhos de adjuvância onde os pacientes entraram até 90 dias depois da cirurgia. O que eu acho, que eu tenho discutido sempre com as pacientes, é antes de iniciar o tratamento. E eu sou favorável ao item 2, se é que ela tem que fazer, faz com o inibidor de aromatase. Essas pacientes demoram 15 dias para retornar para o consultório pronto para a quimioterapia. Bines? É uma decisão difícil, né? A paciente, além de ser diagnosticada com um tumor que precisa de um tratamento, ela tem que tomar algumas decisões relacionadas à vida dela futura. Eu acho que só um outro aspecto adicional é que a paciente tem 32 anos. A probabilidade dela ir à menopausa com a quimioterapia é relativamente baixa, uma vez que ela é uma paciente jovem. Então, acho que isso deve ser levado em consideração também quando discutido com as pacientes as várias opções que ela tem nesse momento. Normalmente a primeira opção, de fato, a gente não usa, né? Ou seja, se formos estimular a coleta de óvulos, e muitas pacientes optam por isso, né? Embora essa questão de que ela de fato talvez não entre na menopausa, mas algumas delas preferem ter essa garantia, a segunda opção me parece muito boa. Acho que não haveria maior problema em aguardar, realmente, como o Elias disse, hoje em dia isso é muito rápido. O cuidado só é conversar com quem vai fazer essa coleta, e a maior parte dos colegas que faz a fertilidade já está
digamos assim, bem inteirado desse tipo de situação e colhe com inibidor com estimulação por inibidor de dermatase. E lembrar também que, embora a quarta opção seja viável, o trabalho que foi apresentado na ASCO ano passado e depois publicado no New England Journal of Medicine, agora me fugiu o nome da primeira autora, a Delmore, é que aquele é um trabalho em pacientes com tumores receptor hormonal negativos, né? Então, em pacientes com tumor receptor hormonal positivo, isso ainda é um pouco discutido. Arthur, acho que só essa questão em relação ao estudo, a minha interpretação é um pouco diferente. Eu acho que a estratégia vale também para receptores hormonais positivos. O motivo do estudo ter englobado pacientes com receptor hormonal negativo era para isso não ter nenhuma interferência no resultado em termos do curso do câncer de mama, mas não especificamente em termos de preservação da função ovariana. Sem dúvida. Eu acho que é apenas a lembrança de que dessa maneira que o estudo foi feito. E seria uma opção também, mas eu prefiro pessoalmente, se a paciente se sentisse tranquila, eu pensaria na segunda opção. Como diz o Alfredo, a gente não deixa de dar parpite, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Tá bom, vamos em frente. Do ponto de vista do tratamento, você optaria por cirurgia seguida de quimioadjuvante com trastuzumab e rádio, cirurgia seguida de quimioadjuvante com bloqueio duplo, pertuzumab e trastuzumab adjuvante, neoadjuvância com trastuzumab ou neoadjuvância com trastuzumab e pertuzumab? Podemos votar. Bom, está mais ou menos dividido, né? Eu vou pedir para o Samir comentar? Não, vamos ver. Não, Samir, está brincando. Não, eu gostei que tem rádio em todas as alternativas. Não eu tô feliz. Isso te deixou feliz, né? Tá bom. Elias, como é que você faria? Eu precisaria apertar o botãozinho. Cirurgia, a número 1. Eu ficaria com a número 1. Não iria para bloqueio duplo. Andréia? Existem duas opções aí que talvez a gente possa usar. A primeira, cirurgia, um tumor de 3 centímetros, seguida de quimioterapia com trastuzumab e rádio. E talvez, dependendo do tamanho de mama e tudo, a quimioterapia neoadjuvante, com trastuzumab e pertuzumab, seguido de cirurgia e radioterapia. E para os colegas cirurgiões, vocês gostariam que essa mulher fizesse neoadjuvância ou vocês acham que ela pode ir direto para a cirurgia? Eu pensaria seriamente em uma quimioterapia neoadjuvante pelo fato dela ser jovem e ter o HER2 positivo, pensando talvez numa cirurgia conservadora, uma resposta anatomopatológica talvez completa. E muito também em cima da possibilidade da pesquisa oncogenética, de poder ser aguardada, um caminho, eu acho que contempla uma série de fatores até para direcionar melhor aquilo que eu vou fazer em seguida em nível cirúrgico. Perfeito. Binis? Havendo a disponibilidade, eu consideraria 4. Eu tenderia a fazer o duplo bloqueio mais quimioterapia, entendendo que, apesar dessa paciente ter um tumor com receptor hormonal positivo, onde essa diferença foi menos evidente, é uma paciente jovem com um tumor não pequeno, eu tenderia a oferecer talvez a melhor estratégia que a gente dispõe nesse momento. Bom, podemos voltar às perguntas. Ao caso, ela fez quimioterapia neoadjuvante com duplo bloqueio, docetaxel, carbo, trastuzumab, pertuzumab 6 ciclos, mastectomia com reconstrução, linfonodo sentinela. Veio um carcinoma ductal invasivo de 1,7 centímetros, invasão vascular angiolinfática presente, mamilo negativo, 2 linfonodos negativos. E na peça, receptor estrógeno positivo, progesterona negativo, HER2 negativo, KI67. Fez radioterapia e permaneceu menstruando ao final da quimioterapia. E, evidentemente, da radioterapia também. Uma vez que ela continuou menstruando, como é que vocês fariam a hormonioterapia? Eu vou deixar vocês lerem e votarem. O Felipe me sugeriu que a gente deixasse vocês votarem sem que a gente lesse as alternativas. Então, podemos votar.
bem. 5% Novadex 5 anos, 40% Novadex 10 anos, 25% supressão com Zoladex e inibidor da aromatase, 10% tamoxifen e Zoladex, 15% Zoladex e inibidor da aromatase por 10 anos, 5% oforectomia. Elias, o que você acha disso? Ruiz. Uma perguntinha prévia. Por que fizeram mastectomia para ela? Eu não sei te dizer. A dimensão da mama, porque ele tinha inicialmente 3, já tinha indicação, foi para 1,7, porque o meu medo é que as pessoas fiquem com a ideia, o tumor é mais agressivo, vamos fazer cirurgia mais radical. Não, eu simplesmente coloquei o que foi feito, tá bom, mas sua observação é absolutamente pertinente e acho que foi importante chamar a atenção do público. Eu concordo com o Carlos com relação à indicação da cirurgia. Ela passou a estágio clínico 1 e sem linfonodo comprometido, eu acho que quem votou na 2 eu compartilho. Eu acho que é o melhor tratamento para essa paciente. Andréa? Nessa paciente, bastante jovem, HER2 positivo, o item 2 é um item bom, você fazer um bloqueio estendido aí Novadex por 10 anos. Em contrapartida, a gente tem um estudo que fala que as mulheres, principalmente jovens, na análise de subgrupo, menores de 35 anos, talvez valeria a gente discutir o uso de Zoladex, ou seja, induzir a menopausa nessas pacientes e utilizar o inibidor de aromatase, que é a opção 5, né? Opção 3. 3, exatamente. Binis, alguma sugestão? Esse caso serve bem de ilustração para a gente vai falar mais adiante, mas baseado no resultado nos estudos do SOFT, principalmente do TEX, que foram mencionados, acho que é uma paciente que recebeu quimioterapia, uma paciente com menos de 35 anos, eu consideraria, após discussão com a paciente, explicando principalmente a questão relacionada aos efeitos colaterais, fazer Zoladex com inibidor de aromatase por 5 anos. Sem dúvida. A gente não tem dados para fazer inibidor de aromatase por 10 anos ainda, como supostos, como colocado na alternativa 5. A oforectomia isolada me parece que não seria uma opção tradicional, embora haja um estudo feito pelo Dr. Love no Vietnã, em que foi feita a oforectomia como única forma de tratamento, e os resultados não são ruins, mas me parece que não seria uma opção padrão. Muito bem. Esse caso número 7, uma senhora de 59 anos aposentada, que tinha hipotireoidismo e diabetes tipo 2, a mãe faleceu de tumor de pulmão. Em 2000 ela tinha uma mamografia com BRAF 4, acabou fazendo uma mastectomia, tinha um tumor de 1,5 cm, grau 3, triplo negativo. Lembrar que naquela época a gente não sabia bem o que isso significava, ninguém tinha ainda o conceito de que o triplo negativo era uma entidade à parte, linfonodos negativos, e na ocasião foi tratada com CMF por 6 ciclos, também estamos falando de 15 anos atrás, a seguir ficou bem por pouco tempo. Em dezembro de 2001, pouco tempo depois, praticamente 1 ano e 4 meses após o final da quimioterapia, ela não fez radioterapia, ela teve lesões líticas em região parasternal esquerda, adenomegalia em região de mamária externa, a biópsia external, recidiva tumoral triplo negativo. Bom, vamos voltar. Sua conduta nesse caso seria... Vamos lá. All you have to do is touch my hand. Show me you understand. Binis, eu gostaria que você comentasse a resposta e dissesse o que você faria, por favor. O paciente tem uma recidiva precoce, mas ao mesmo tempo avaliada e não tendo doença à distância, e tendo opção de ter tanto um outro tratamento sistêmico quanto um tratamento loco-regional, acho que
eu tentaria dar o benefício da dúvida para ela e oferecer um tratamento mais agressivo, né? Acho que distinguiria essa situação de uma situação que a paciente recidivasse com múltiplos locais de doença à distância, em que realmente aí o cuidado seria possivelmente só um cuidado sistêmico e um cuidado local em algum lugar que a paciente tivesse mais sintoma. Então, acho que consideraria um tratamento mais agressivo, entendendo que isso daí a gente vai ver essa evolução logo a seguir. Elias? Eu fico na dúvida, né? Porque se é mamária interna e foi tão precoce assim, nós não temos condições de saber se isso já existia antes ou não. Então ainda está num quadro de doença locorregional, uma paciente de 59 anos. Se você não tem nada além daquela lesão na mamária interna, e conversando com o Samir aqui, talvez por contiguidade pegou a parte óssea, eu ficaria com a radioterapia e observaria, porque daí a gente entraria no cenário metastático, não teria sentido refazer uma adjuvância nela nesse momento. Samir. É óbvio que quando ela tratou há 13, 14 anos atrás, nós não falávamos nisso, mas hoje essa paciente seria considerada como uma paciente oligometastática. Do ponto de vista de radioterapia, nós poderíamos indicar 2 cenários para ela: uma irradiação paliativa ou uma irradiação com doses ablativas, que nós falamos, como se fosse uma radiocirurgia na lesão. Eu concordo com a plateia, eu ficaria com a opção 2, de fazer uma irradiação local e depois tratamento sistêmico. Hoje essa paciente faria um PET, para a gente tentar ter uma melhor ideia se ela tem uma doença disseminada ou não. E a grande dúvida é, esse tipo de paciente é curável ou não? O que é que vocês acham? Ela merece essa opção? Existe alguma chance? Ou a gente deve procurar fazer um tratamento mais brando e não machucá-la muito? Como é que você vê isso, Luiz? Ontem a gente discutiu um caso em que a paciente ganhou na Mega Sena. Deu tudo certo para ela está viva, apesar de ser metastática em si. Nesse caso em especial, eu acho que existe a possibilidade, em função dela ser oligometastática, de a gente poder estar investindo e talvez, óbvio, com uma chance muito pequena, tentar obter o mesmo resultado que obtivemos ontem com aquela paciente. Então não é impossível a curabilidade, é claro, é raro, é difícil, mas não é impossível. Então, vamos mudar um pouquinho o cenário. Se ela tivesse recaído num linfonodo supraclavicular, como é que ela seria tratada? A pergunta seria legal, porque a gente discute isso, o Max está aqui, no ICESP, nas quintas-feiras, nessas recidivas locorregionais, se vale a pena operar ou se vale a pena irradiar. O que a paciente ganha no evento ou no outro em si. A recidiva local merece sim, no meu modo de entender, um aporte cirúrgico, uma abordagem cirúrgica para tentar resolver o problema locorregional. É claro que a gente sabe que o problema não é só locorregional, percebe? Mas a tendência nossa é tentar diminuir isso. O estudo turco e o estudo indiano mostraram que, numa parcela muito pequena de pacientes metastáticas, você acaba tendo alguns benefícios em si, principalmente nas óligos metastáticas como um todo. Então, assim, eu acho que, apesar dessa não ser, a gente fica com a tendência de tentar resolver nesse sentido em nível cirúrgico. E na verdade a gente pode procurar e não vai encontrar na literatura estudo prospectivo randomizado para responder essa pergunta, obviamente. Vamos encontrar relatos de casos, né? Séries retrospectivas. E essa é uma paciente que tem uma metástase linfonodal isolada, mas que acabou, digamos assim, de certa forma, invadindo por contiguidade externo. Então, diante da ausência de estudos randomizados, mas visando dar a ela a oportunidade de um tratamento melhor, na ocasião, podemos voltar para o caso? E, na verdade, essa informação está errada, ela não fez arimidex. Ela fez rádio local e fez quimioterapia com vinorelbine. Mas a gente imaginava que provavelmente ela estivesse tratando em caráter paliativo. O fato é que o tempo foi passando e ela não recaía. Um belo dia, o tratamento sistêmico foi interrompido. Depois que o tratamento sistêmico foi interrompido, ela desenvolveu um derrame pleural moderado à direita. Isso já estamos falando 5 anos depois do fim da radioterapia. Seguinte, por favor. Lembrando que ela era triplo negativa.
Nesse momento, o que é que você faria, já que ela teve esse derrame pleural? Elias, o que você acha? Está tudo bem divididinho. Né? Eu pediria a biópsia da pleura pela toracocentese para ver o painel imunistoquímico dela, para ver se ela é receptor hormonal positivo, porque o histórico dela, da data que ela fez a cirurgia e do tempo que ela recaiu, eu gostaria de ter um substrato anatomopatológico dela. Até para ganhar tempo e a gente conseguir chegar nos casos seguintes, sabendo hoje o que a gente sabe sobre um triplo negativo, seria muito estranho ela recair 5 anos depois. Então, exatamente por causa disso, a gente discutiu e pediu que ela fosse submetida a uma videotoracoscopia e, eventualmente, pleurodese. Essa mulher, por uma questão de cobertura de convênio, acabou fazendo isso num outro centro, e um belo dia me ligou, uns 10 dias depois, reclamando muito do procedimento e dizendo que ela estava sofrendo muito no pós-operatório. Eu não entendi muito bem, eu falei, puxa, mas isso é uma coisa tão simples. Eu não sei porquê, o cirurgião fez uma lobectomia inferior direita. Não tinha tumor na peça, nem na pleura, nem no pulmão, mas enfim. Biópsias pleurais diafragmáticas, parcimose negativa, ausência de... E ela permanece, e até hoje nunca ficou claro porque ela teve derrame pleural, não era cardíaco, enfim. O fato é que ela continua bem, última consulta agora em maio de 2015. Então, essa mulher também ganhou na Mega Sena. A gente não sabe nada. Não, mas veja, eu acho que isso é importante, quer dizer, é o que a gente estava discutindo ontem também, sobre aquela tendência que existe hoje de estudar os respondedores excepcionais. São pacientes que devem ter alguma coisa diferente e nós vamos tentar entender o que é que eles têm, o que é que os torna diferentes para que eles possam ter esse tipo de resposta, né? E acho que é importante a gente ter a humildade de, diante desses casos, ter o direito de ter a dúvida e oferecer ao paciente o melhor que a gente pode em cada momento. Infelizmente, para a grande parte das pessoas, não fará diferença, mas nós vamos achar uma outra ganhadora da Mega Sena, né? E o dia que o ganhador da Mega Sena for eu não vou estar aqui apresentando o caso para vocês. Desculpa. Eu vou estar sentado, mas eu vou estar... O Alfredo vai estar fazendo aqui e eu vou estar lá descansando. Muito bem. Bom, uma vez que ela não tem história familiar, o que é que vocês fariam? 58, 59 anos, triplo negativa. Vamos votar. Eu não vi o Beto hoje, e não sei se é por isso que as músicas melhoraram tanto de ontem para hoje. Na verdade, você concorda, Alfredo? O Beto ontem só põe a música do elevador. Paula, o que você acha? Essa mulher merece uma avaliação oncogenética? Atualmente, com o último guideline do NCCN, com certeza eu encaminharia para avaliação oncogenética, porque ela tem 59 anos e abaixo de 60 anos, se eu não me engano, o último guideline orienta a fazer a pesquisa em todos os triplos negativos. Então, isso é uma... Vamos voltar, por favor. Como está ampla a indicação de avaliação oncogenética, né? Então, e entra aqui, como a Paula lembrou, qualquer triplo negativo com menos de 60 anos. Segundo um trabalho publicado recentemente, a chance dessa paciente ter uma síndrome hereditária, mesmo sem história familiar, sendo triplo negativo, é da ordem de 20%. Portanto, 1 em cada 5 dessas mulheres vai ter a possibilidade de ter uma mutação. Óbvio, existem ainda os critérios de história familiar, mas vejam que eles estão cada vez mais abrangentes, né? Então, a gente não pode deixar de considerar isso. E, na dúvida, a minha sugestão, se a gente não sabe o que fazer, por isso que eu coloquei aquela primeira opção. Se eu não tenho certeza, vamos pedir para ela ver alguém, sabe? É melhor dar a ela essa oportunidade. A gente não tem obrigação de ser especialista em oncogenética. O que eu estou colocando nesses casos é exatamente para mostrar isso, que hoje as indicações são muito mais amplas e, na dúvida, a gente pede uma opinião. 55 anos... com histórico de depressão, esterectomizada, um pai com câncer de cólon, mãe com câncer de cólon,
um irmão com leucemia mieloide crônica. Nos exames de rotina, ela tem nódulos especulados, pelo menos 5, em quadrante superlateral e junção dos quadrantes laterais, com até 1,2 centímetros, e ausência de linfonodomegalia BRAF 5. Bom, vamos começar com os cirurgiões, mastologistas, melhor dizendo. Como é que vocês, diante dessa tomossíntese, o que a gente faz? Ela faz biópsia, ela faz ultrassom, ela faz ressonância? O que você acha, Paula? Levando em consideração a idade, talvez uma relativa mamadência, mesmo com a tomossíntese, eu ficaria mais tranquila se eu fizesse uma ressonância magnética de mamas para avaliar o pré-operatório dessa paciente. Luiz? Eu biopsiaria, eu tentava enxergar dessas lesões qual que são as mais preocupantes, biopsiaria, para ter a certeza disso. Então, são tantas lesões que eu acho que, se mostrarem positivos, a maioria delas, em localizações diferentes, a minha pergunta é o que a ressonância faria de diferença, se não mudaria a minha conduta. Agora, se fossem mais localizadas, talvez na busca de outras, eu pensaria mas aqui eu preferiria, já que tem esse tipo de classificação, esse tipo de imagem, talvez a biópsia possa me ajudar mais do que a própria ressonância em si. Algum dos colegas não mastologistas gostaria de acrescentar alguma coisa? Muito bom, vamos em frente. Ela fez uma core biopsy que mostrou um carcinoma ductal invasivo, grau 1, com componente de carcinoma ductal in situ. Mastectomia radical modificada à direita, com linfonodo sentinela, reconstrução. 2 focos de neoplasia de carcinoma ductal invasivo. Quadrante superlateral, um invasivo de 15 milímetros, grau 2. Com imunistoquímica 100% DR, 100% PRR2 negativo, e na região retroareolar, na junção dos quadrantes superiores, laterais, dos quadrantes, mais uma lesão de 10 milímetros, grau 2, em linfonodo axilar, uma lesão de uma micrometástase de 0,7 milímetros. Pergunta, vamos votar. Quanto à sua conduta nesse momento? Bom, André, o que você acha? O que você faria? Bom, conseguindo pedir um Oncotype, talvez seria a minha primeira opção. O grande problema aí é discutir... Acho que é difícil a gente escolher qual nódulo mandar ou não para o exame. A primeira opção é válida, fazer quimioterapia seguida de hormônio. Mas eu estaria tendenciosa a pedir o Oncotype, se a paciente conseguisse, nas 2 lesões, porque não tem como saber se a lesão, apesar de menor, é a mais agressiva ou o contrário. Uma perguntinha. Então, subentendo eu, se vai pedir o Oncotype, é que poderia abrir mão da quimioterapia, então. Sim. Então, essa é uma possibilidade muito forte. Sim. Binis? Elias? Eu concordo. Se puder fazer um Oncotype, é melhor. Uhum. Já ocorreu a vocês a opção número 5? De pensar em fazer no linfonodo, já que aí você estaria fazendo diretamente do clone metastático? O que vocês acham disso? Não sei se tem validação para isso, né? Só do clone você tem outras lesões, eu ficaria inseguro. Bom, a gente discutiu isso com eles não fazem. Então. Mas eu achei que era uma boa ideia perguntar. Você fez, não? Não, nós ligamos para discutir se poderia fazer. Me pareceu uma ideia brilhante na hora. Evidentemente. Mas o Elias tem toda a razão. Não existe nenhum tipo de dado em relação a isso. Muito bom. Eu e as minhas ideias brilhantes, né? Muito bom. Ela fez Oncotype nos 2 nódulos. E nesse caso, quando eles fazem 2 nódulos, também eles combinaram que iam cobrar em um só. Que bom. Também é uma vantagem. E um deu 10, um deu 15. Felizmente, nenhum dos 2 foi. Mas vejam que interessante que a diferença assim, é óbvio que os 2 são de baixo risco, mas numericamente é uma diferença bastante que chama a atenção. Muito bem. Conduta, ela recebeu só uma hormonoterapia, né? Muito bem. Essa é uma mulher de 44 anos, casada, um filho,
Em novembro de 2013, uma mamografia com... Só uma perguntinha. Pois não. A maioria tinha escolhido quimioterapia, né? Você vê como a nossa ideia é distorcida em função disso, né? O hormônio é tão bom quanto quando indicado adequadamente. Quer dizer, se ela expressa receptor, é o hormônio a melhor alternativa, né? E quando você tem, na verdade, esse tipo de estudo que avalia e você vê que a chance de responder a quimio é pequena, você vai agredir muito menos com mais efetividade. Eu não estou abrindo mão disso, na verdade. Não, pois é. Uma das coisas que a gente sempre discute com os colegas, e sobretudo com os residentes, eu costumo contar para eles a seguinte história. A mulher chegou para você, tem 3 linfonodos positivos na axila, você indica quimioterapia? Todos eles dizem sim. Mas tem um bom filme chamado Os Truques da Mente, do National Geographic, que é sobre ilusões mágicas e tudo mais. Eles não percebem que eu não digo que ela tem câncer de mama. Eu digo que ela tem 3 linfonodos positivos na axila. Obviamente, eles são induzidos a imaginar que nós estamos falando de câncer de mama. Mas eu falo, não, te peguei, ela tem melanoma, você indica? Eu falo, não, melanoma não. Pois é, a chance de óbito, recidiva e óbito de alguém que tem 3 linfonodos na axila por melanoma é muito maior do que alguém que tem 3 linfonodos positivos por câncer de mama. Mas você não indica porque não há tratamento que reduza o risco. Então, o que indica o tratamento não é o risco, mas sim a redução do risco. E que se o teste sugere que a redução de risco com quimioterapia não é maior, você não precisa indicar. Né? Então, essa é uma questão importante. E a outra questão que a gente está discutindo hoje de manhã, mudou o default do oncologista. Antigamente, a mulher vinha para conversar com você e você dizia, bom, eu vou fazer quimioterapia, a não ser que tenha alguma razão muito forte para eu não fazer. Hoje, o default é, assim, em princípio, eu não farei quimioterapia, exceto se eu tiver uma razão muito forte de fazer. Muito bom. Na ressonância, ela tinha uma extensa área de realce heterogêneo com limites mal definidos na região retroareolar, quadrantes laterais, supermedial, de quase 5 centímetros, distando menos de 1 centímetro do CAP e 1 centímetro da musculatura peitoral. Core biopsy, carcinoma ductal in situ, grau 3, sem comedonecrose, suspeita de invasão estromal. O que fazemos, Ruiz? Além de usar um óculos. Pegue de Oncotype. Então, assim, eu só não peguei a idade dela, 44 anos, jovem, ok. Então, assim, 4,6, quase 5 centímetros, distando menos de 1 centímetro do complexo oralopapilar, já me ajuda bastante, e 1 centímetro da musculatura peitoral. BIRADS 4, carcinoma ductal extenso, sem comedo, suspeito de invasão, obviamente, iria para uma cirurgia para abordar toda essa área. A dúvida é uma cirurgia maior ou menor? Frente a esse tamanho, se não houver proporção tamanho da mama e tamanho do tumor, obviamente é masté. Se for uma mama muito grande, uma mama gigante, talvez poder-se-ia pensar numa cirurgia menor, mas aqui, pelo que a gente está vendo, uma cirurgia mais abrangente para diagnóstico. É possível poupar esse CAP? O que você acha? Óbvio que você não viu a imagem, né? Mas o que te parece? Me parece que está distando menos de 1 centímetro do CAP, aparentemente não. Lógico que a gente pode chamar o patologista para fazer uma congelação da margem retroareolar, mas aparentemente, sem ver a imagem, a primeira ideia que me vem é retirada do CAP. Tá bom, vamos para o seguinte. Foi feita uma adenomastectomia, ressecção de CAP, sentinela, e o anátomo é carcinoma ductal in situ, grau 3, com comedonecrose, quase 6 centímetros, permeação de feixes vasculoneurais com neoplasia in situ, invasão estromal não detectada, uma invasão linfática, e a gente discute se isso se pergunta se é um artefato ou não, linfonodos negativos, receptores de progesterona positivos, HER2 positivo 3 cruzes, KM7 20%. O que é que nós vamos fazer agora? In situ, né? In situ. In situ com suspeita de invasão linfática. Suspeita. Mas a gente não sabe se isso é real ou se é artefato. Vamos votar. Nossa, 40 anos para trás agora. Rita Pavone, quem diria? Rita Pavone. Samir, existe alguma situação em que você indique uma radioterapia adjuvante, ela tendo feito uma adenomastectomia para um ductal in situ?
Um terço praticamente da plateia indicou radioterapia, se eu entendi bem aqui, 35%. Essa paciente supostamente foi bem operada, foi a Paula ou o Carlos Ruiz, os cirurgiões dela, fizeram uma adenomastectomia, ressecou o CAP, o tumor era muito próximo do CAP. A princípio não teria indicação de rádio, mas a histologia, o anátomo patológico da paciente parece que é um pouco preocupante. Eu nunca vi um CA in situ ter uma invasão linfovascular. Será que isso é realmente um artefato? Eu não sei, me incomoda um pouco. Uma paciente de 44 anos, é isso, né? Então, assim, a princípio, a indicação de radioterapia para ela seria muito individualizada. Eu, de princípio, não indicaria. Tá. Elias, o que você faria para ela? Eu estou pensando aqui no termo, posso estar errado. Ela é um estádio clínico 0, é um PTIS. Eu não sei se o termo seria adjuvância ou de profilaxia da outra mama de hormonioterapia. Faria só hormonioterapia, mas eu não usaria esse termo adjuvante. Sem dúvida, uma quimioprofilaxia no seu caso. André, alguma sugestão? Eu acho que eu primeiro revisaria a lâmina, que nem o Samir falou, porque o tumor é bastante grande, e como a gente viu há pouco tempo atrás, de um caso do Dr. Alfredo de carcinoma in situ, a gente precisa ter certeza que não exista nenhuma área de microinvasão, ou mais de uma, não sei, antes de indicar a hormonioterapia direto. Samir, se aquela invasão linfática fosse verdadeira, isso mudaria alguma coisa a sua conduta? Eu não sei no que eu me basearia. Talvez eu acharia que essa paciente tem um risco presumido de recidiva aumentado. Então, eu rediscutiria com a paciente um benefício, vamos dizer assim, da radioterapia para o controle local dessa paciente. Mas eu estaria me baseando em variáveis, assim, prognósticas da paciente, não em recomendações. Bines? Eu acho que o fundamental aqui é realmente rever, acho que essa patologia, né? A gente sabe que às vezes os ductais in situ tem alguns focos de invasão, acho que isso daí seria importante nesse caso. Especialmente em ductais in situ tão grandes, a gente sempre fica angustiado, né? Muito bom, vamos voltar para o caso. Essa paciente, eu esqueci de mencionar, daquelas mega ansiosas, né? Foi feita uma revisão no Memorial e foram visualizados 17 focos de microinvasão e áreas sugestivas de invasão linfática. Eles acharam que a invasão linfática é real, né? E na imunistoquímica feita lá foram vistas essas áreas de microinvasão, e nessas áreas de microinvasão ela era receptor, ela era provavelmente um tipo negativo, HER2 não avaliável, mas receptor estrógeno progesterona negativo, e aí você tem a ideia de que há uma invasão linfática, sim. Muito bom. Diante dessa informação, o que é que a gente faz? Podemos votar. E aí, Bines, o que você sugere? Essa microinvasão, então, foi por definição clássica de menos de 1 milímetro de mas tem invasão linfática. Assim, realmente, assim, a conduta, vamos dizer assim, padrão, acho que, né, em termos de tratamento sistêmico para doença microinvasiva, você não tem recomendação, a princípio, de fazer tratamento adjuvante. Eu acho que o que merece uma discussão específica nesse caso dessa paciente são essas diversas áreas de microinvasão, tumor triplo negativo. Difícil decisão. E essa invasão linfática, a gente dorme em paz com ela? O que a gente faz? Acho que o Carlinhos pode responder melhor que a tese dele. Dr. Ruiz. Você sabe, coincidentemente, tive uma paciente muito parecida. Ela tinha um CA in situ de 17 centímetros, com uma área de microinvasão de 0,6 milímetros, menos de 1 milímetro, meio milímetro. Eu liguei para 5 amigos oncologistas. A maioria resolveu
só hormonioterapia, um caso muito parecido com esse, e um deles sugeriu CMF, né, falando, poxa, mas eu falei CMF, ele falou, estou tão na dúvida em relação a isso, agora imagino eu com essa invasão vascular linfática, porque ela acaba sendo um fator prognóstico importante. 30% das vezes, essas pacientes de invasão vascular linfática têm uma chance específica sistêmica maior, foi o que esse trabalho tinha mostrado para nós. Então, eu não ficaria sossegado com essa invasão vascular linfática, eu ficaria preocupado, pensaria em fazer alguma coisa a mais. Andréa, depois Samir. Depois não, Samir. Eu insisto na questão de nós olharmos para variáveis prognósticas para favorecer ou não a indicação de radioterapia nessas situações borderline, vamos dizer assim. Agora nós temos prova de que ela tem invasão, ela é um grau 3, ela é triplo negativo, ela tem invasão angiolinfática, então ela tem um risco de recorrência maior. Né? Então, é importante a discussão, porque se ela fez uma adenomastectomia, muito provavelmente ela tem uma reconstrução aí. E a radioterapia, por melhor que seja feita, ela vai ter um risco de complicação cosmética de pelo menos 10%. Né? Se ela fizer uma radioterapia bonitinha, se ela fizer uma radioterapia convencional, até 50% de complicação cosmética no futuro. Então, a discussão para ela é importante e a gente sempre tem que olhar para essas variáveis que geram um risco de recorrência maior. Agora, eu mudaria minha conduta, eu indicaria radioterapia para paciente. André, do ponto de vista sistêmico? Esse é um caso bastante difícil, mas a invasão angiolinfática me preocupa, a idade da paciente também. Eu realmente sentaria e discutiria fazer uma quimioterapia, muito embora a gente realmente não saiba quanto isso vai reduzir o risco da paciente. Mas ela é nova, tem a invasão, esses focos de microinvasão aí não vista a primeira vez e vista agora junto com a invasão angiolinfática me preocupa. E tendo dúvida, eu acho que eu pedi uma segunda opinião para o Dr. Arthur. Alguém da plateia gostaria de se manifestar? Alguém gostaria de dar uma opinião, um palpite? Um por vez. Cabelo, Frasson, Dr. Alfredo, Felipe, Max, Marina. Algum palpite? Gilberto. Opa, lá atrás temos uma voluntária. Vamos lá. Escondido aqui. Atrás da Cida. Não? Eu estou com o microfone aqui. Tá. Perfeito. Gilberto, obrigado. Não, eu acho que assim, só considerar, por mais bizarro que pode parecer, e eu entendo a preocupação, a gente não tem nenhuma prova de que o tratamento vai mudar a história dela. Então é aquele caso paradoxal, porque a gente poderia correr o risco de deixá-la sem tratamento num segmento rigoroso. Agora, se foi para o memória, o que o pessoal do memória falou para fazer? Não, foi só para patologia. Tá. Foi só para patologia. Veja, esse caso não tem certo e errado, é muito difícil mesmo, né? Fica a angústia de que é um triplo negativo com invasão linfática, né? Mas, por outro lado, você não consegue ver um tumor grande. Enfim, essa mulher acabou fazendo quimioterapia. Né? Apesar de uma extensa discussão que ocupou horas e horas e horas. Tudo bem. Mais um caso, mais simples, se Deus quiser. Quadrantectomia, mama direita, linfadenectomia axilar em 2011, um tumor de 2,5 cm, grau 3, invasão linfática, linfonodos comprometidos, 3 em 23, estrógeno positivo, progesterona negativo, HER2 negativo, KMS7 30%. Recebeu adjuvância clássica, C seguido de paclitaxel semanal, radioterapia, naxozol por 1 ano, e teve uma recidiva óssea e hepática relativamente recente, relativamente precoce, né? Por isso é que foi interrompida a adjuvância hormonal. 5 nódulos com diâmetro médio de 2 centímetros e bom estado geral. Em 2012 iniciou o tratamento com fulvestranto, com rápida progressão de doença, a seguir capecitabina como agente isolado com progressão de doença, paclitaxel semanal com uma resposta parcial de 4 meses de duração, e em junho, logo depois desses 4 meses, mais progressão hepática óssea e derrame pleural esquerdo. Ou seja, é um tumor que realmente está mostrando sua personalidade, né? Sua conduta nesse caso seria...
Podemos votar. Apesar de estar mostrando 0 aqui, nós estamos bem no horário, né? Então, 50% faria Exemestane e Everolimus, ninguém faria Adria, 15% Vinorelbina, 10% Eribulina, 1/4 poliquimioterapia. Elias, o que você sugere para essa senhora? Olha, eu estou começando a ter experiência com a eribulina para esses casos, e já que ela está progredindo, né, em um curto espaço de tempo, ficaria entre as duas, né, a vinorelbina e a eribulina. Eu tenho usado e eu acho que a toxicidade está sendo aceitável, e uma paciente totalmente paliativa, né, eu acho que a visão da poliquimioterapia, eu não sei se a gente ganharia grande coisa de momento, eu ficaria com a alternativa 4. Bines? Acho que das opções, acho que também não consideraria, acho que tendo a opção de eribulina, não consideraria vinorelbina, que, né, nessa situação foram comparados e tem, a princípio, vantagem para a eribulina. Acho que poliquimioterapia também não seria uma escolha. Eu acho que revisitar, eventualmente, a adriamicina que a paciente, ou a adriamicina lipossomal seria uma outra opção nesse momento. Acho que a eribulina, Exemestane e Everolimus, acho que tem que, talvez, discutir um pouco com a paciente a questão de toxicidade também em relação a esses esquemas. Perfeito. Muito bom. Pois não. Segundo, isso é um dado importante, segundo a ANS, Everolimus não mais. Eu sei. Por favor. Pois é. Vergonha nacional. Nós já tivemos uma discussão acalorada a esse respeito ontem. Então vamos em frente. Caso 11. Evidentemente não existe resposta certa ou errada para um caso como aquele, né? Uma paciente em segmento ginecológico regular, mamografia anual. Em junho de 2009 tem uma mamografia e ultrassom com uma simetria focal de 1,5 cm mama esquerda, correspondendo a uma área hipoecóica de 7 milímetros no ultrassom. Tem uma biópsia com carcinoma ductal invasivo, uma ressonância com nódulo irregular de 2,2 centímetros, ausência de linfonodomegalias, e ela tem um estadiamento normal à distância. E aí, Paula, vamos para a cirurgia? O que a gente faz agora? Eu me perdi, peraí. Qual a idade dela? Nem a idade dela, Arthur. A idade dela? 55. 55. É interessantíssimo. Ainda não. Mas... Ainda não? Não, Eu guardaria o perfil ainda... da imunistoquímica, com certeza. Você diz pra Mas pensaria, independente da imunistoquímica, é um tumor pequeno, acredito que 55 anos pós-menopausa, a princípio pensaria em cirurgia, sim. Ruiz? Sim, uma cirurgia conservadora com LS, a priori, sim. Perfeito. Fez uma coronetectomia com mamoplastia, inclusive incluindo uma mamoplastia redutora direita, pesquisa linfonodo sentinela, 2,5 cm, grau 3, pequeno componente ductal in situ, ausência de invasão vascular, ausência de metástases linfonodais, PT2, PN0, receptor estrógeno positivo, progesterona positivo, KMS7 15%, HER2 negativo. Muito bom. Sua conduta. Vamos em frente. Podemos votar. Metade das pessoas solicitariam um oncotype. André, o que você acha? Como é que a gente faz agora? É um tumor bastante pequeno, né? 2,5 centímetros, mas é um grau 3, numa paciente receptor hormonal positivo, HER2 negativo. Eu também solicitaria um oncotype. Alguém daria hormonioterapia adjuvante sem oncotype? Quer dizer, exclusivamente? Quero dizer, essa alternativa 5, o que você acha, Benício? Não, acho que assim, fazer o outro lado, eu acho que assim, na ausência de oncotype, na não disponibilidade, que é bastante frequente, ainda mais dependendo da situação que a gente esteja lidando com a paciente, essa seria uma paciente que eu recomendaria fazer quimioterapia adjuvante para ela, né? Uma paciente com tumor de 2,5 cm, 55 anos, e um tumor G3. Eu acho que o padrão para ela, na ausência de um né? Diga, Elias. Não, eu faria ela economizar dinheiro, na minha visão, eu tendo esse anátomo, G3, 2,5 centímetros, 5 anos, eu acho que ela daria um risco de médio para alto. Ela tem alta chance de fazer a quimioterapia
Então, ela eu pouparia de fazer o exame e faria o número 2 aí, o TC. Tá bom. A radioterapia, acho que ela não escapa, né, Samir? Não, ela fez cirurgia conservadora, ela não teria que indicação de radiação de drenagem, apenas da mama remanescente. Se coubesse a discussão, poderíamos falar sobre a radioterapia hipofracionada ou não, a depender da anatomia dela. Mas ela teria que fazer, depois da químio. Depois da químio, muito bom. Podemos voltar para o caso? E agora, o que a gente faz? Para casa, a dificuldade que a gente tem dentro da oncologia é que a gente constrói toda a conduta em cima do anátome patológico, né? E a dificuldade que a gente tem é a seguinte, quer dizer, você pode olhar uma tomografia, uma ressonância e exercer crítica sobre o nódulo, dizer, olha, eu não concordo, esse camarada está louco. Veja, ele não viu um nódulo, ele não viu que o nódulo diminuiu, ele não viu que o nódulo aumentou. Em patologia, não tem. Ele disse que é grau 3, é grau 3. Como é que eu vou saber se isso é grau 3 mesmo? Se tivesse escrito grau 1, minha conduta seria diferente? Né? Pois é. Então, você não sabe quem viu, em que dia viu, né? Se fulano chegou numa noitada direto para né? Ou se ele apanhou da esposa naquele dia, se a esposa apanhou do marido, enfim. A gente não sabe nada disso, né? Então, a angústia que a gente fica é essa, quer dizer, a gente constrói uma conduta baseada numa informação sobre a qual a gente não tem nenhuma condição de crítica. E aí encontra um resultado como esse e fica vendido, né? Mas, enfim, a organização pede que a gente interrompa aqui, apesar de a gente estar um pouquinho adiantado, porque acho que tem algum problema aqui com um dos palestrantes que precisa sair um pouco mais cedo. Então, nós vamos encerrar aqui. Eu agradeço demais a todos vocês. Foram casos difíceis, eu agradeço demais.